Bem, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Me chamo Carlos Assis, sou palestrante espírita e terapeuta das emoções. E hoje eu estou aqui para gravar essa palestra que vai ao ar nas redes sociais do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec de Queimados. Agradecendo a nossa querida Lúcia, que agenda as palestras dessa grande casa espírita. Lúcia que já me levou para a Semana Espírita, para a Mesa Espírita. E é um prazer servir na Seara de Jesus a convite da Lúcia. Essa seara que tem serviço para todos nós. E um desses serviços é a palestra espírita, estar nessa posição de palestrante, de expositor espírita. E hoje a Lúcia pede para que a gente possa explorar o Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso querido Haroldo Dutra chama de livro Coração. E por que livro Coração? Porque traz as máximas do Cristo, traz os grandes ensinamentos do Mestre Jesus. Ela pede para a gente explorar o capítulo 20, que tem como título maior Os Trabalhadores da Última Hora, nos itens 2 e 3. Então, no item 2, nós temos o Constantino, espírito protetor, trazendo as instruções dos espíritos sobre os últimos serão os primeiros. E ele diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Então, é um convite e um alerta para todo trabalhador espírita acionar a sua vontade, querer de fato realizar, fazer Jesus acontecer entre aqueles que mais sofrem, entre aqueles que mais ignoram a mensagem do Evangelho. Que possamos superar a preguiça e a má vontade. Mas muitas vezes temos ansiedade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus e de trabalharmos e de realizarmos logo o trabalho no bem. Quando é uma ansiedade propulsora que está acionando a nossa vontade de fazer acontecer, ainda vai. Mas em muitos casos nós já conhecemos trabalhadores espíritas que até deixaram a tarefa por estarem sofrendo da doença ansiedade. Era um mal-estar muito grande na vida deles, era uma consciência no futuro permanente, e eles não conseguiam viver o presente. Estavam sempre adiantados, voltados para o futuro. Então essa doença, ansiedade, precisamos tratar e ao mesmo tempo dissolver, né? Para ela não atrapalhar o trabalho no bem. Eu tenho vários clientes espíritas na terapia das emoções e em muitos casos são de ansiedade. Continua Constantino: mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia,
Se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde, será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então é claro que todos nós vamos ter momentos de relaxamento, repouso. Isso faz parte da vida. Mas aquele que quer trabalhar na seara de Jesus e quer dormir demais e quer dormir durante o dia, normalmente está mais uma vez sofrendo de preguiça. E aí, com certeza, não vai ter um bom salário. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência. Que tiver, enfim, ser chafurdado em todas as ignomínias, esse nome estranho, da humanidade. Que será, pois, daquele? Basta lhe dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo. Tornai-me até o fim do dia que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti. No momento, esbanjastes o teu tempo, esquecestes o que aprendeste, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei o meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então, quantas vezes nós desperdiçamos trabalho? Tanto trabalho material, onde nós ganhamos diretamente dinheiro, trabalho profissional, e também deixamos de lado, dispensamos trabalhos espirituais, trabalhos no bem, trabalhos na caridade. Muitas vezes eu faço trabalho voluntário. Até em algumas empresas, treino ou dou algumas palestras de forma voluntária, e isso assusta os empresários. Porque para mim é muito melhor estar em movimento, em ação, conhecendo pessoas, ajudando pessoas, do que estar dando espaço à preguiça, à inação, à inércia. Então é muito melhor eu estar em movimento. Então, essa então passagem aqui de Jesus mostra isso. Quantas vezes perdemos a oportunidade, não agarramos a oportunidade pelas nossas imposições. Muita gente fala que não tem emprego, mas não tem emprego porque quer um alto salário. Então, é preciso repensar esse nosso trabalho. O trabalho no bem, nós não ganhamos dinheiro. São outras recompensas. A recompensa espiritual existe, do bem-estar, do equilíbrio, de fazer amizades, e o trabalho material, profissional, que cada um possa cada vez mais levar a sério. Bons espíritas, diz Constantino,
Meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Me lembro do grande Chico Xavier, desse anjo do bem, que ele varava a madrugada até de manhã, fazendo o lindo correio fraterno de pais desencarnados, de mães desencarnados, de filhos desencarnados, enviando mensagens para seus amores que ainda estão aqui na Terra. Esse é o grande servidor, esse é o grande exemplo do bem maior. Constantino continua: todos vós viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então estamos tendo uma grande oportunidade a cada dia. Estamos recebendo variados presentes de Deus para que a gente possa, de fato, plantar bem para colher o bem que a gente está fazendo. Não tem como fugir. Quando você pratica o bem, você recebe o bem. Se não for rapidamente, vai ser a longo prazo. Pensemos nisto. No item 3, nós temos aqui a mensagem de Henry Rainer. E ele começa dizendo o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e em sua vigorosa linguagem. Os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Trouxeram grandes mensagens, grandes ensinamentos que nos guiam até hoje. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos, ou seja, os espíritas, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então a gente bebe nessa fonte límpida da sabedoria ensinamentos de Sócrates, de Platão, dos grandes terapeutas do deserto. Recebemos de Santo Agostinho, recebemos de tantos espíritos ensinamentos que são grandes armas morais para a nossa evolução. Sem contar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus para nortear a nossa vida. Então somos, entre aspas, privilegiados por ter todo esse conhecimento à nossa disposição.
Muitos dentre eles ali revivem hoje, ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. O seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. Então, quantos espíritos, grandes espíritos, estão reencarnados entre nós? Entre os espíritas, em várias posições do nosso movimento espírita. Aprendamos com eles. Assim como nós aprendemos já muito com Chico Xavier, com Ivone Pereira, com Julinho, com Jerônimo Mendonça, com Eurípides Barçanufo e tantos outros, com Chico Xavier. Temos entre nós ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Nádia do Couto Vale e tantos outros. Podemos e precisamos aprender com esses grandes espíritos. A reencarnação, diz Henri, esse belo dogma eterniza e precisa a filiação espiritual. A reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei da Bíblia, é uma lei da vida no geral. Quer nós queiramos ou não, dizia o grande poeta polonês Heine Maria Rilke, Deus nos faz amadurecer. A reencarnação é para todos, é uma lei. E ela vai demonstrando, como ele diz, a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terrestre, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça amadurecido pela experiência, para avançar ainda. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Então a gente volta mais forte para a próxima encarnação, reencarnamos mais fortes, mais seguros, mais conscientes da nossa vida. A encarnação é apenas uma experiência passageira, mas cada um de nós tem uma vida com V maiúsculo. Então nós podemos aproveitar cada vez mais o nosso presente e que nunca deixemos de servir e de amar ao próximo. Não vamos salvar o mundo, como diz o nosso querido Divaldo Franco, mas podemos salvar esse momento, essa hora que bate, podemos fazer o nosso melhor. Tal é um dos verdadeiros sentidos, diz o Henri, desta parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas universais, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, nessa mensagem, nessa grande instrução, os últimos serão os primeiros, tanto Constantino como Henri,
eles estão frisando a importância de ser solidário. A solidariedade deve ser a nossa grande marca aqui na Terra. E ser solidário com tudo e todos. Dessa forma, nós vamos realizar o bem. Nós vamos fazer Jesus acontecer nas nossas vidas. O nosso movimento espírita já tem muito doutor. O nosso querido irmão José frisa: nós precisamos agora de fazedores. Pessoas que vão fazer acontecer o espiritismo entre nós. E aí você não precisa de nenhuma formação. Você não precisa ser doutor para isso. É preciso ter a mente aberta e o coração aberto. Lembrar daquela doce imagem do bom samaritano, que quando viu aquele companheiro caído, machucado, ele hospitalizou aquele companheiro, acolheu aquele companheiro, abaixou e deu todo o cuidado necessário àquele irmão. Depois levantou aquele irmão e se fez apoio dele para encaminhá-lo a um tratamento e a um repouso. Sejamos bons samaritanos. Sejamos aqueles que fazem o bem de forma desinteressada, porque os últimos serão os primeiros. Solidariedade hoje, amanhã e para sempre. A solidariedade é filha do amor. Que possamos amar cada vez mais e cada vez melhor. O meu forte abraço a toda a turma do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, de Queimados, para onde vai essa palestra gravada. Um grande abraço na Lúcia, essa grande trabalhadora do nosso movimento espírita, que já me deu e hoje está me dando essa oportunidade de falar para tantos corações do movimento espírita de Queimados. E um grande abraço a todos que estão agora aqui assistindo pelo meu Facebook também essa palestra. Paz e luz para todos, graças a Deus.